Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, já chega pra cá porque nós temos muita coisa pra falar. O São Paulo estreou na Copa Sul-Americana com uma vitória importantíssima em cima do Boston River, e eu estou querendo olhar o copo meio cheio por conta da forma como o São Paulo ganhou. Eu não sou aqui de reclamar de questões externas, eu não sou aqui de falar da arbitragem, só quando é Ramon Abate-Abel, Daron, Quardel, umas coisas assim inacreditáveis, né? Mas eu não sou de reclamar de fatores externos, da arbitragem, do campo e tal, mas não dava pra acontecer esse jogo. Esse jogo ele deveria ter sido adiado. Muitos vão falar, te digo que foi uma partida horrorosa. Não foi uma partida bonita, mas o jogo ele deveria ser adiado pelas condições climáticas. O goleiro do time adversário não conseguia colocar a bola no meio de campo. Ele chutava e a bola voltava por conta da ventania. O Tapia, que é um jogador horroroso, teve uma bola que saiu para lateral e a bola realmente escapou do pé dele. O vento colocou a bola para fora. O Ferreirinha quase fez um gol que ele chutou errado. É aquela jogada dele de ficar, vem da ponta esquerda, vai cortando pro meio para bater de direita, para bater no outro lado do goleiro, e a bola quase que veio pro lado dele, quase que enganou o goleiro por conta do vento. Então foi uma partida muito difícil de se analisar. O futebol foi feio, mas também as condições climáticas não estavam nada favorável. O vento alterava a direção da bola. Então por isso que pra mim foi uma vitória muito importante, porque estava ali numa condição difícil de jogar. E aí nós temos também o time do São Paulo que não se conhecia. Outra coisa boa, pra mim, uma das coisas mais importantes que eu gosto de ressaltar e destacar demais aqui é quando o São Paulo ganha esses jogos contra esses times fraquíssimos que não tem nem torcida. O'Higgins, agora foi o Boston River, O'Higgins, times que eu nunca tinha escutado, times que eu nunca tinha ouvido falar. São Paulo tem a obrigação de ganhar desses times, e quando ganha com o time reserva, isso é um saldo muito positivo. São Paulo tem obrigação de ganhar desses times com qualquer time, mas quando vai com o time reserva e ganha, o saldo disso pra mim é muito positivo. Tinha lá o Franco, que é titular, Bobadilha, o Ferreirinha hoje acho que é titular, tinha o Enzo Dias, mas a maioria do time era um time reserva. Era um time ali que tinha seus principais jogadores poupados. Então eu trato uma vitória quando você tem a maioria dos jogadores reservas, quando vai e ganha, eu trato isso de forma muito positiva, porque tem sim que poupar os principais jogadores pro brasileiro quando pega um jogo com um time tão fraco como esses que o São Paulo vai enfrentar, pelo menos nessa primeira fase da Sul-Americana. Então isso pra mim é uma vitória muito importante, muito bacana mesmo. Tem uma outra questão ali, que é um time completamente novo. Eu acho que o Tapia nunca tinha jogado com o Ferreirinha, nem com o Danielzinho, num time titular, começar jogando. Eu acho que isso nunca tinha acontecido. Então nós temos um time muito mexido, um time muito mudado nas características principais daquilo que o Crespo vinha fazendo. Então é um time completamente novo, que não se conhece. Tô usando o Tapia aqui como exemplo. Acho que ele nunca tinha começado com o Ferreirinha e com o Danielzinho, por exemplo. Então são jogadores ali, e com o Bobadilha. Então são jogadores que acho que nunca tinham jogado juntos, né? Essa formatação com o André Silva, nunca tinha começado um jogo com esses jogadores, né? Eles ali sendo o time titular do São Paulo. Então eu acho que essas questões, independente da partida ter sido feia mesmo, são questões a se considerar pela forma como o São Paulo conseguiu a vitória, como o Roger Machado trouxe a vitória. Eu acho que isso é para considerar. Eu sei que tem uma discussão imensa em relação ao Roger Machado. Tidico, demite, manda ele embora. Eu não gostei da contratação do Roger Machado. Acho que agora só nos resta torcer. Eu vou torcer pro Roger Machado. Daqui a pouco o Roger Machado estará demitido. Daqui a pouco o presidente não é mais o Maciz, é outro. Pode ser melhor ou pior que o Casares. Pior que o Casares acho difícil, né? Mas pode ser um pouquinho só melhor. O elenco pode ser melhor ou pior. Daqui a pouco é outro elenco. O que fica é o São Paulo. Então eu vou torcer para qualquer treinador, qualquer jogador, qualquer presidente que esteja lá, porque é o São Paulo. Então o Roger Machado é um cara que precisa ganhar
todos os jogos. É um treinador que já chegou demitido, mas que eu escolhi, eu não queria. Pra mim é uma contratação irresponsável que não faz sentido realmente, não tem explicação pro Roger ser contratado, mas já que contratou o Rui Costa, sim, deveria ser mandado embora, já deveria ter sido mandado embora quando trouxe, né? Não deveria nem ter deixado trazer, né? Mas agora que ele tá aí, só nos resta torcer. O Roger Machado, acho que ele falou assim: tô demitido, né? Eu já sei que eu tô demitido, então eu vou ataque total, vou fazer o que eu tiver que fazer. E tem tido uma interação, né? Tem tido um esquema interessante com os pontas. Ele usa muito o Arthur. Nesse jogo que o Arthur não jogou, ele jogou muito com o Ferreirinha. Então ele tá apostando demais, tá jogando muito os jogos pela ponta, o que está funcionando isso. Galera, Rian Francisco, finalmente o nosso craque voltou, está no sub-20 para se recuperar, para ganhar ritmo de jogo. Só que assim, Rian, você precisa voltar o quanto antes. Volta agora pro São Paulo, você precisa jogar. Esse André Silva não dá. Já fez alguns golzinhos pelo São Paulo, nunca fez nada além, né, de ser um banco. Nem quando ele tava bem fisicamente. Depois que ele voltou da lesão, é um jogador horroroso, é um jogador que não acerta nada. Não pode um centroavante do São Paulo contra o... Qual que é o nome? River? Não sei o que, River. Fugiu o nome desse time aí. Não dá pra pegar esse time e você não conseguir fazer nenhuma jogada, não conseguir dar um chute de perigo no gol. Então esse André Silva, ele não dá. Então tem que ser o Rian Francisco. Tem que ser o Rian Francisco agora ou o Paulinho. É que eles se machucaram, né? Infelizmente eles se machucaram. Mas o Rian já voltou e está no sub-20, tem que voltar pro profissional. Ele está no sub-20 para se recuperar, mas ainda para ganhar ritmo, mas ele tem que voltar o quanto antes pro profissional. Roger Machado está escolhendo colocar o Danielzinho no banco. Ele opta por Marcos Antônio e Bobadilla, que fez outra partida feliz, né? Muito boa. E aí ele opta por colocar o Danielzinho no banco e está funcionando com o Marcos Antônio e com o Bobadilla. Bobadilla fez gol nesse último jogo. E aí é o seguinte, Danielzinho pra mim joga uma barbaridade. Eu não teria tirado o Danielzinho do time, mas ele tirou e está funcionando. Então assim, beleza, é a escolha do técnico. Só que agora ele vai ter que assumir, ele vai ter que bancar isso aí, porque a mesma regra, o mesmo critério que ele usa pro Danielzinho, ele vai ter que usar pro Luciano, pro André Silva. O Luciano eu sei que tem muitos que gostam, eu não gosto, pra mim não passa de um bom atacante. Eu sei que pra muitos ele é ídolo, pra mim ele nunca será, dificilmente que ele vire meu ídolo no São Paulo, mas eu sei que tem muita gente que gosta do Luciano. Pra mim hoje não se justifica ser titular do São Paulo com a bola que tá jogando. Então, que o Roger Machado, e eu vou cobrar isso sempre aqui, ele colocou o Danielzinho no banco. Beleza, tá funcionando com o Marcos Antônio e com o Bobadilla e com 4 atacantes, né? Ou 4 atacantes, 2 pontas e mais 2 atacantes. ou sendo o Cauli ali jogando com o Caleri. Está funcionando, mas que ele use o mesmo critério pra tirar esse André Silva, mesmo dos jogos que ele é banco, mesmo dos jogos que... Porque ele nunca vai jogar no lugar do Caleri. Mas que sai, esse André Silva não pode jogar mais. Tem que ser o Rian, tem que ser o Paulinho, urgente. Que ele use o mesmo critério pra tirar o André Silva e o Luciano também, que não pode jogar. E tem o Cauli pedindo passagem, que joga uma barbaridade. Sempre falei aqui, né? De novo, pra mim o Cauli está pra estourar. Galera, mas assim, nosso craque voltou, é o Rian Francisco, e já tem que jogar. Tem que colocar o Rian pra todos esses jogos que for poupado brasileiro. Pelo menos nessa primeira fase da Sul-Americana contra esses times horrorosos, já tem que colocar o Rian, por exemplo. Se ele tiver apto a jogar, já tem que colocar o time reserva, assim, que qualquer time que entre hoje do São Paulo, seja com a molecada, seja o reserva, contra esses times da Sul-Americana, tem obrigação de ganhar. Galera, TT, que jogo, né? O TT, ele cada vez nos inspira mais com tudo que nós esperamos, com todo o potencial que nós vemos no TT. O TT é o seguinte... TT, ele tem que ser tipo o Estevão foi no Palmeiras. Hoje o São Paulo não tem nenhum jogador da base no time titular. Não tem nenhum.
pode ser o TT. É que o Ferreirinha, o Arthur chegou jogando demais e o Ferreirinha tá jogando muito, né, com o Roger Machado agora. Mas o TT, ele tem que ser tipo o Estevão foi no Palmeiras. O Estevão na ponta direita e o TT na ponta esquerda. É uma joia da base, é uma joia. E é um jogador que tem tudo pra estourar, tem tudo pra ser um craque fenomenal. Então você colocar o TT num time encaixado, que tem o Arthur, que tem o Caleri, que tem um Cauli ali, que tem o Marcos Antônio, o TT pode render demais. Não é pra colocar todo mundo da base e tentar a sorte. É pra você colocar esse TT num time mais parrudo, num time mais experiente, num time mais veterano, e aí você vê o que acontece. Porque você coloca faz tipo o Palmeiras fez lá com o Estevão, deixou um monte de cara contratado, um monte de cara forte e colocou o Estevão pra explodir, pra destruir. O TT aparentemente tem um potencial parecido, como o William Gomes tem um potencial parecido com o do Estevão e o Henrique Carmo também tinha. Então o São Paulo tem que parar de desperdiçar os talentos. Agora, essa transição do TT tem que ficar cada vez mais sólida, cada vez mais consistente para ele poder ir entrando e ir jogando no profissional e ganhando cada vez mais experiência e moral, né? Confiança. Agora o TT não precisa de futebol. Quem precisa de bola é o Tapia, é o André Silva. Esses caras precisam de futebol. O TT não. O TT ele precisa de experiência e confiança. Futebol ele já tem de sobra. Mas agora o São Paulo, nós estamos com a faca e o queijo na mão para trabalhar com um jogador desse nível e dar certo, né? Muito bacana isso. Galera, Bobadilha evoluindo cada vez mais. Bobadilha tá, por mais duro que seja o momento em que o Danielzinho foi pro banco, que tava jogando muito bem, o Bobadilha não tem deixado sentir tanta saudade, né? Eu gosto muito do Danielzinho, talvez nem tivesse tirado ele do time, mas é uma escolha do técnico nesse caso. E aí o Bobadilha, ele tá crescendo demais e fez gol. Nossa, eu vou ter que olhar o nome desse time porque eu esqueci. É alguma coisa River. Boston River, não preciso nem olhar. Boston River. E aí o Bobadilha, ele foi o cara que fez o gol da vitória contra o Boston River. E o Bobadilha sempre tem feito gols e jogado bem. Bobadilha tem tido uma evolução, um crescimento muito grande e o Bobadilha sempre despertou o interesse de outros clubes. E agora não é diferente. O Bobadilha continua as conversas que ele pode deixar o São Paulo. Estão falando em uma venda de aproximadamente 20 milhões de euros, algo em torno disso. Eu gosto muito do Bobadilha. São Paulo deu um chapéu no rival, deu um chapéu do Palmeiras no momento em que trouxe o Bobadilha. O Palmeiras queria o Bobadilha. E ele, pela idade, pelo porte físico, pelo futebol, desperta interesse dos outros clubes, como o Palmeiras queria, e o São Paulo deu chapéu no Palmeiras para trazer o Bobadilha. Agora, pela situação que vive o São Paulo, se chegasse uma proposta de aproximadamente 20 milhões de euros pelo Bobadilha, eu venderia. Por mais que ele esteja rendendo e que ele deixaria saudade, eu venderia o Bobadilha, muito porque nós temos o Marcos Antônio e o Danielzinho. Aí daria para fazer uma negociação, um possível negócio com o Bobadilha para aliviar os cofres, mas isso também é utópico, né? Porque a gente sabe que o dinheiro não iria para amortizar a dívida. A gente não sabe para onde iria, mas não seria para amortizar a dívida do São Paulo. Porque a gente sabe que o São Paulo tá longe de estar falido. O São Paulo, a verdade é que fatura e ganha demais, tem dinheiro demais. É que o dinheiro não é... Talvez não seja jogado da forma mais responsável e competente, né? Não seja gerido da forma competente como nós esperamos. E isso é tudo que eu posso falar desse assunto, se é que vocês me entendem, né? Galera, esse Tapia não dá, né? Infelizmente não dá. Outro jogador horroroso. Ele é muito ruim. Talvez fosse melhor um Rato, né? Por que o São Paulo se desfez do Rato? Eu sei, o Rato ele tá mais velho hoje. Mas ele foi um jogador importante pro São Paulo. E o Tapia jogou muito, pelo menos no primeiro tempo contra esse Boston River, de ponta direita. O Rato jogava por ali. Por que o São Paulo se desfez do Rato dessa forma, né? Pra trazer um Tapia. Isso é muito errado também no São Paulo. Será que o Rato hoje renderia menos que o Tapia? Porque o Rato ele pode estar lento, pode estar sem físico, mas e a bola no pé? O que adianta esse Tapia correr? O que adianta esse cara? Porque a gente sabe que o Tapia ele é um cara forte fisicamente e rápido. O que adianta? Esse cara ele não tem a menor técnica. Nós já vimos Marcos Guilherme,
Marcos Guilherme sempre foi um cara muito rápido. Ah, tem que ter físico, tem que estar saudável. Marcos Guilherme sempre foi um cara muito rápido, muito veloz, sempre teve um vigor físico, uma disposição física muito grande e nunca virou absolutamente nada em time nenhum porque é horroroso, porque é ruim. Esse Tapia, infelizmente, é a mesma coisa. É um cara horroroso. Então talvez fosse melhor um Rato. Uma volta de um jogador tipo o Rato no São Paulo. É meio absurdo falar isso, mas o Rato ele bate uma falta, ele bate um escanteio, ele faz um gol decisivo. Pra compor elenco, poderia ser melhor um Rato do que o Tapia. Não é meio maluco pensar isso, mas nós já vimos o Rato, por exemplo, fazer gols importantes. Perdão. Já vimos o Rato fazer gols importantes e ele saiu meio que de forma inexplicável. E o Rato custou 5 milhões de reais pro São Paulo. Um valor relativamente baixo, bem baixo para os valores que a gente vê de futebol hoje em dia. Então eu não sei não se mesmo hoje, mesmo com a idade avançada, se um Wellington Rato não teria mais, no final da temporada, no final de tudo, se ele não seria mais eficiente que um Tapia, por exemplo. E o São Paulo vive fazendo essas negociações, e negociações que nós não entendemos, né? De jogadores que aparentemente não podem de jeito nenhum vestir a camisa de São Paulo, como esse André Silva, que custou algo em torno de 26 milhões de reais. O Tapia também aparentemente não foi barato. E aí nós temos no final, não rende mais igual um Rato. Esse André Silva hoje é um escárnio, esse cara estar à frente do Rian Francisco e do Paulinho. Tudo bem que eles se machucaram, mas o Roger dá indícios que gosta muito do André Silva. Então assim, Roger, nós vamos querer ver eu quero ver muito critério, a mesma regra que o Danielzinho foi pro banco. Eu quero ver quando for a hora do Rian jogar no lugar do André Silva ou do Cauli jogar no lugar do Luciano. Eu vou ficar de olho e aqui eu vou cobrar todos os dias. Mas galera, eu acho que no final de tudo, pra mim, eu estou feliz com a vitória. Pra mim é um saldo positivo, porque independente de qualquer coisa, quando você vai com mais de 50% do time reserva, e ganha o jogo que for, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Então é óbvio que o São Paulo tem muito a melhorar, nem tudo são flores. São Paulo está brigando o título do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa assim realmente espetacular. Precisa melhorar muito. São Paulo não ganhou absolutamente nada e será muito difícil ganhar alguma coisa, mas eu estou olhando o copo meio cheio, porque era um time que não se conhecia, condições climáticas bem esquisitas lá no Uruguai, e o São Paulo mesmo assim trouxe a vitória. Eu acho que é isso que mais importa nesse momento. Nós gostamos de falar sobre tudo que acontece no São Paulo, cada caneta que está fora do lugar. A gente gosta de analisar tudo, de fazer, né, as avaliações, dar opinião em volta de tudo, mas nesse momento, parece meio óbvio que eu tô falando, mas não é. Nesse momento nós precisamos de qualquer tipo de vitória. Qualquer tipo, seja na Sul-Americana, brasileiro, qualquer campeonato, nós precisamos da vitória, e pelo menos nós conseguimos isso com o Boston River, mesmo com o time reserva. Então eu estou feliz e animado. É aquilo lá, vamos continuar torcendo sempre pelo nosso São Paulo, pelo nosso tricolor do Morumbi. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, ative as notificações, é isso aí. Valeu e até a próxima.